Primeiramente, eu gostaria de oficialmente dar as boas-vindas ao Neto Moreira, gerente-geral do Fairmont Copacabana, senhor Johannes Bayer, do Intercontinental São Paulo, e senhor Felipe Godefroy, do Hotel Marquise, em Fortaleza. Sejam muito bem-vindos. Em nome de toda a diretoria e de todos os membros, obrigada por aceitarem nosso convite. Agradeço a todos os membros presentes, parceiros, nossos convidados da Argentina, os convidados dos nossos convidados, sejam muito bem-vindos. Vou pedir para cada um de vocês fazerem uma breve apresentaçãozinha, por favor. Quem começa? O mais jovem. O mais jovem sou eu. Por favor. Sou Johannes, de origem, vocês já perceberam, alemão. Vivo no Brasil há mais do que 22, 23 anos já. Vindo para o Brasil, sempre trabalhei na hoteleria aqui em São Paulo. A minha vocação hoteleiro desde os 16 anos. Sou hoteleiro de coração. E essa carreira me permitiu trabalhar em vários países, em várias marcas, e aqui em São Paulo trabalhei como colega do Monsieur Godefroy, do Philippe, na marca Sofitel, na Cor, nas marcas Gran Mercury, hoje conhecido do Pullman. Trabalhei durante muitos anos com o grupo Meliá, onde eu conheci a Milena. E agora, 2 anos, estou aqui no Hotel Intercontinental em São Paulo, aqui na Alameda Santos, muitos de vocês conhecem. É uma empresa, uma marca muito forte, é um grande prazer estar na frente deste hotel. E me considero um hoteleiro de coração e desde sempre estou muito feliz com o que eu faço, e participar num encontro como este me confirma como isso é maravilhoso, de conhecer tantas pessoas cruzando, ter passado. Eu não conheci pessoalmente o Neto, tá? Mas eu passei no seu hotel, fui muito bem acolhido pelo seu time. Eu fiz um site que foi maravilhoso, foi bem bacana. Então eu vou passar a bola agora para o Neto, tá? Muito bem, Johannes. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer Renata, Leonel pelo convite. Eu sou fã de vocês, da associação, pela minha carreira toda. E também espero que todos vocês, seus familiares, seus entes queridos estejam em saúde e segurança nesse momento. Eu comecei hotelaria, na verdade, fora do Brasil, quando eu fui estudar na França, e é onde eu comecei a minha carreira, sempre no Grupo Accor, então já há mais de 20 anos junto com o Grupo Accor. Iniciei fora do Brasil, na Europa, depois migrei para os Estados Unidos, sempre no Sofitel, onde eu passei uma temporada, no Sofitel de Nova York, retornei para a Europa, retornei novamente para o Sofitel Nova York, e na sequência do Sofitel Nova York, eu fui para o Sofitel Montreal, sempre na rede Accor, onde eu tive o prazer de receber e conhecer a Renata nos nossos longos invernos canadenses. Depois de Montreal, a decisão foi de retornar para o Brasil. Isso foi em 2011, véspera de Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, grandes eventos na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, onde eu fui do Sofitel Copacabana na época, onde nós passamos por esses momentos incríveis, onde nós recebemos o mundo no Brasil. Na sequência, onde eu conheci muitos de vocês, na verdade. E na sequência eu fui para o Sofitel Ipanema, com o fechamento do Sofitel Copacabana, onde nós fizemos um trabalho de fechamento e preparação do hotel para a grande obra e transformação no primeiro Fairmont da América do Sul. E fizemos a operação inversa, em fechar o Sofitel Ipanema e retornar para o antigo prédio do Sofitel Copacabana com a nova bandeira Fairmont Rio de Janeiro, onde é o primeiro hotel da marca. A minha história de paixão pela hotelaria também começou muito cedo. Na verdade, ela começou primeiro por alimentos e bebidas, onde eu sempre tive uma paixão muito grande por restaurantes e pelo salão e cozinha, e desenvolvi também pela hospedagem. Mas é muito bom compartilhar momentos
e ajudar as equipes a evoluírem e também transformarem as experiências dos hóspedes quando eles estão conosco. É isso. Felipe. Muito bem. Boa tarde a todos. Obrigado, Renato, pelo convite. Acho que conheço cada um de vocês, porque eu estou há 25 anos no Brasil. Tá? Lembrando para a Joanes que a minha primeira casa na hotelaria foi em Paris, foi no Grand Hotel. Tá? Eu iniciei minha carreira no Grand Hotel, mas faz tempo já, 40 anos. Tá? Que hoje é um intercontinental. Na época, fazia parte da Siga Hotel. Hein? O Grand Hotel, Prince de Galles e Hotel Meurice, os palácios parisienses. Mas é isso. Então, no Brasil, na realidade, com o Grupo Accor, eu fiquei 23 anos. Eu tive a oportunidade, o prazer de conhecer a maioria dos concierges do Brasil, principalmente do Rio, no Sofitel, no Sofitel Rio, onde eu fiquei há mais de 5 anos. E também depois no César Park Ipanema, que ficou depois no Sofitel. Mas na época eu trabalhei nos 2 últimos anos do César Park Ipanema. Na época a Roberta era a concierge, a chefe concierge do hotel. Eu tive então o prazer de conhecer grandes profissionais. Fizemos ótimos trabalhos e, na realidade, no Grand Marquis estou há 10 anos, que é um antigo César Park também, em Fortaleza, que foi os proprietários agora trabalham em direito, cuidam do hotel diretamente, não tem marca, eu só tenho a marca do grupo, o Grupo Marquis, que é um grupo muito grande. Internamente, no hotel que ainda está fechado, que vai reabrir, vamos esperar 1º de agosto, nós não temos hoje ainda um concierge Clé d'Or. Nós temos vários bons recepcionistas que têm grandes vantagens de um dia se tornar um concierge Clé d'Or. E a gente tinha um projeto para esse ano, um projeto junto com o meu chefe de hospedagem, o meu gerente de hospedagem, o Nilson, para iniciar a formação do nosso Clé d'Or no Grand Marquis. E, infelizmente, a pandemia chegou. E o nosso projeto vai ter que repensar para 2021. Acredito que esse ano não vai ser possível de continuar. Vamos tentar de reabrir na melhor maneira o nosso hotel, que é um ícone da hotelaria em Fortaleza. Mas em 2021, com certeza, vai ser um dos projetos do hotel, ter um Clé d'Or em Fortaleza. Eu sei que tem muito poucos no Nordeste. Precisamos de incentivar e capacitar as pessoas para melhorar o standard de padrão, o padrão de qualidade de atendimento no Brasil. Perfeito, muito obrigada. Bom, vou começar com as perguntas, aí, mas vai ser mais um esquema de bate-papo. Sintam-se à vontade para falar. A primeira pergunta, que eu acho que é uma que todo mundo quer saber, é como que vocês acham que o Covid-19 vai afetar a excelência em serviço na hospitalidade? Vocês acham que vai ser afetado, que não vai? Na verdade, Renata, eu posso, se vocês me permitirem falar um pouquinho, iniciar? Por favor. A gente está muito temeroso, todo mundo fica muito temeroso, o que vai ser esse novo normal, o que vai acontecer. Na minha visão, e a gente tem falado muito disso, não é um futuro ruim, é um futuro novo, é um futuro diferente. A gente já passou por várias épocas, várias eras, e falando da hotelaria, e falando do concierge, WhatsApp, quando ele começou a existir, o que seria o futuro do trabalho com a internet. Eu acho que as coisas vão mudar um pouco. E eu acho que serão fases, serão várias fases. Vai ser uma primeira fase antes da descoberta da vacina, onde as operações vão retomar e nós vamos ter que estar adequados a esses novos protocolos, com muito rigor, desde da higienização dos apartamentos, do contato com o cliente, etc. Protocolar até o descobrimento da vacina, mas no segundo momento a gente vai querer retomar
muito daquilo que a gente sempre soube fazer muito bem, que é sorrir com os lábios também, não somente com os olhos, cumprimentar, estar próximo, que são ações milenares, né? Você não assina um contrato desde sempre, você precisa da presença próxima. Então, o novo normal, esse novo momento, não é ruim, ele é novo apenas. Mas eu vou deixar os colegas completarem e a gente continua. Perfeito, muito obrigada. Eu ouvi outras entrevistas e também comentários, seja televisão ou rádio. Uma era a preocupação que pessoas falam, o melhor glamour de um hotel era o café da manhã. Agora que a gente não vai ter mais buffet de café da manhã, será que não vai ter mais este glamour? Mas acho que, conforme a Neto falou, voltando ao que a gente mais sabe fazer, a hotelaria 5 estrelas com certeza vai voltar a ter para um serviço antigo, o à la carte, ter um serviço servido, e acho que tem outras coisas que vai conquistar. Mas olhando quais são as expectativas dos hóspedes que estão mudando. Então, eu acho que uma coisa que neste momento mudou bastante é a sensibilidade do espaço. Antigamente, o cliente compartilhou com mais facilidade um espaço e hoje ele está mais restrito a isso. Tem a maior expectativa em cima de limpeza, isso sem dúvida. E o terceiro, e querendo ter controle da situação. Sabe, querendo, eu quero ter controle que isso seja limpo ou não, está no controle da situação. E por último, eu acho que como posso dizer, a garantia é importante para o cliente. Seja que ele tem mais flexibilidade, que talvez ele não consegue viajar ou porque tem algum outro inconveniente, ou que essa limpeza e essa segurança seja entregue. E o desafio para os hotéis vai exatamente entregar essa garantia para quem vai viajar. Todos nós perdemos algo durante essa pandemia. Isso achei bacana, né? Tu mencionando, esperando que as famílias estão tudo bem, e muitos dos nossos hóspedes perderam, seja familiares, amigos, outras pessoas, perderam talvez o prazer de viajar e agora talvez estão obrigados a viajar e não se sentem seguros. E cada um de nós perdeu algo e a gente vai ter essa missão de repor e entregar algo em troca para isso, para o cliente voltar a se sentir seguro e acolhido dentro de um hotel. De fato, Neto e Johannes, o que aconteceu no Brasil e no mundo, essa pandemia, realmente pegou todo mundo de surpresa. E foi baque total para as empresas, para a hotelaria de 5 estrelas, mas em termos de serviço mesmo do concierge, que é o tema hoje, o que vai mudar? Vai mudar muita coisa, mas o que vai mudar? O nosso século já é o século da internet, da tecnologia, da inteligência artificial. Então, eu acho que o concierge que há 10 anos, 5 anos, já se adaptou com esse serviço. A gente poderia até falar, a internet, a inteligência artificial, o chatbot, os robôs que existem vão acabar o trabalho com o trabalho do concierge. Não, eu acho que não. Porque o ser humano ele precisa desse contato, ele precisa da credibilidade do olhar da pessoa, ele sabe da reputação do concierge de tal hotel, e ele vai confiar. Dificilmente você confia em uma máquina, você confia em uma pessoa. E eu acredito que, então, nesse sentido, não vai mudar muito. Claro que dentro do hotel, muitas coisas, café da manhã, higienização, alguns protocolos já estão sendo utilizados, mas por quanto tempo? 6 meses? 1 ano? Esse Covid vem para ficar? Eu acredito que não. Uma vez que tem uma vacina, vamos mudar uma outra etapa. Tem coisas que
que vão realmente ficar. Em termos de tecnologia, a gente viu o QR Code, essa facilidade do cardápio, das informações. Eu acredito dentro do apartamento vai facilitar a vida dos nossos clientes, mas ninguém vai tirar o que a gente chama de momento da verdade, quando o profissional está em frente do cliente e quando o cliente, com a necessidade que ele tenha, vai perguntar e na hora o momento mágico acontece, tudo que o cliente quer acontece ou se concretiza em um olhar, em um sorriso. Então, essa aqui dentro dos hotéis 5 estrelas vai continuar e por muito tempo. Esse é o meu ponto de vista. Renata, se você me permitir, só um complemento que eu acho interessante na sua pergunta. Como a Accor está presente em todos os continentes com muitos hotéis e a pandemia ela nos impactou em diversas fases e momentos diferentes. Na China, por exemplo, que já está reaberta há um pouco mais de tempo, a própria Europa reabriu. Nós estamos recebendo relatos e comentários dos gerentes gerais dos nossos hotéis 5 estrelas fora do Brasil, dizendo que os hóspedes, quando retornam para o hotel, eles continuam buscando exatamente todos os serviços 5 estrelas. Desde o spa em full funcionamento, do buffet que o Johannes falou no café da manhã, o café da manhã generoso, etc. Claro que seguindo os protocolos exigidos pela Organização Mundial de Saúde, Anvisa, dependendo do órgão federal, estadual, municipal. Mas eles continuam buscando a experiência de luxo. E vocês, os concierges, como sendo o coração do hotel, mais do que nunca vocês vão ser essenciais para irem além, buscarem essa exclusividade, esses momentos íntimos e descobrirem novamente a cidade e nas diversas etapas que nós vamos seguir, né? Primeiro o hóspede doméstico, mas antes do doméstico tem o local, tem o próprio hóspede da nossa cidade que vai vir até o hotel. E ele conhece muito bem a cidade, e aí a gente vai precisar descobrir melhor ainda a nossa cidade para poder encantá-lo, e assim por diante. Não, só complementando, eu acredito muito nisso, eu acho que tudo é bom e ruim, então eu acredito que ao mesmo tempo que sim, muitas coisas foram perdidas, realmente tem sido um grande desafio para todo mundo, para o mundo inteiro, não importa se o hotel é pequeno, grande, econômico ou de luxo, mas por um lado eu acho que a gente ganha um novo aprendizado, um novo conhecimento, a questão da tecnologia, às vezes algum empurrãozinho que a gente precisava, algo que a gente estava protelando. Vai entrar a questão do paperless, que muitas empresas já haviam começado, agora mais do que nunca vai ser tudo eletrônico, digital, o que por um lado é bom, vamos ser cada vez mais green. Então, e eu acho que cada vez mais os hóspedes vão querer a confirmação do concierge, porque tem muita coisa que não vai ter no Google, que não vai estar na internet. Por exemplo, os restaurantes eles vão conseguir saber quais estão abertos, mas eles vão querer saber quais são os protocolos de que cada restaurante. E isso é informação que a gente que está aqui no dia a dia vai ter. Ontem eu assisti um webinar com 2 gerentes gerais, era um do DPR de Nova York e um do Mandarim Oriental de Barcelona. E surgiu uma polêmica em relação a tecnologia, justamente por isso, porque tem essa questão da tecnologia, aí um falou, não, mas as pessoas, elas não querem fazer, tem aquelas pessoas que sim, querem fazer as coisas sozinha, mas tem aquelas pessoas que elas preferem que façam por ela e que estão tão cansadas de máquina na frente delas o tempo todo, de entrevistas pelo Zoom, que quando chegarem no hotel, elas querem pessoas, elas não querem mais máquinas, mais self-check-in, enfim. Mas é isso. Alguém mais quer complementar? Podemos passar. Se me permite, Renata. Por favor, Leozinho. Boa tarde a todos. Boa tarde. Brilhantes e queridos. O que você falou, eu vejo que é muitíssimo interessante e reforça assim reforça e baliza mais do que nunca o nosso papel na retomada, porque o Google vai estar, como você muitíssimo bem colocou, totalmente desatualizado. Então, complementando lá a fala do senhor Godefroy, realmente, assim, o que a gente tinha no passado, que era a confirmação da máquina, o cliente, independente de ter a informação do Google, a indicação lá do TripAdvisor vir,
validar com a gente, agora mais do que nunca ele vai vir, antes de mais nada, a nós, seguramente porque aquelas informações, aquela mega imensa de informações na internet, aquilo não está atualizado, então, sem dúvida, acho que isso nos dá um papel, uma missão, um desafio, assim, muitíssimo grande no momento da ansiosa retomada. É isso. Leonel, eu queria ressaltar que eu acho, para mim, o que nosso cliente precisa, o que ele, vamos dizer, gosta mais, hoje em dia é tempo, não é dinheiro, não é tempo. Então, ele precisa de uma pessoa que vai resolver tudo com o mínimo de tempo e com credibilidade. Ainda, a inteligência artificial vai ajudar, mas ele não dá, essa inteligência artificial não dá a credibilidade do concierge. O restaurante está aberto, aceita reserva, está fully booked, só o concierge vai poder saber e vai poder ter também a força de deixar entrar o seu cliente nesse restaurante ou no teatro, o que seja, o evento que o cliente está precisando. Mas é isso, então acho que ainda tem muitos anos de trabalho para os concierges no Brasil, no mundo. Eu acredito que as pessoas precisam de personalização também. E afinidade. Muitas vezes você vai num hotel porque você foi bem atendido com o concierge, você volta só para ele. Pode ser um recepcionista, pode ser um maître, mas você entende que pessoas gostam de pessoas. Dificilmente, na minha vida hoteleira, pessoas não gostam de máquinas. Não gostam. Em termos de atendimento, estou falando. Tá bom? Vive le Clédor, vive le concierge. Mas é verdade. E, Renata, se eu fugir do assunto, você me freia e pergunta. De maneira alguma. Mas falando o que o Felipe está dizendo, a gente vai se confrontar nessa retomada com um cliente diferente, que vai ser o viajante que antes saía muito do Brasil e agora ele vai visitar muito as nossas diferentes províncias, nossos diferentes estados. Esse viajante ele conhece a hotelaria internacional e vai estar buscando descobrir novamente o Brasil. Ele já pode ter ido para São Paulo, para Fortaleza, para o Rio de Janeiro várias vezes, conhece muitas coisas nessas cidades, teatros, monumentos, restaurantes, mas ele vai estar esperando de vocês, concierges, redescobrirem essa cidade. Sim, claro, o que está funcionando, como está funcionando, mas eu acho que a gente vai, como é um viajante mais exigente e vai ele buscar mais exclusividade, mais intimidade, como o Johannes falou no início, eu acho que nós vamos precisar criar novos momentos para esse hóspede. Ele não vai querer visitar somente o Pão de Açúcar. Ele vai querer visitar o Pão de Açúcar com o melhor guia, no melhor momento do dia, talvez sozinho, às 6 da manhã. E é um exemplo dentre outros. E eu acho que isso vai acontecer muito nesse primeiro início e nessa primeira fase que eu falo até dezembro, até o primeiro trimestre do ano que vem, onde a gente vai ter muito do próprio brasileiro viajando entre nós. E o que eu acho que vai acontecer, eu acredito muito no eixo São Paulo-Rio, porque é um destino que facilmente as pessoas conseguem fazer de carro. Então, quem tiver ainda com receio de pegar o avião consegue tranquilamente. Eu tenho, além dos meus amigos Clédor, tenho outros amigos que moram no Rio e toda semana eu escuto uma mensagem. E aí, já está reabrindo? Quando eu posso ir para São Paulo? Eu quero ir para São Paulo. Hoje mesmo, antes de começar, uma amiga me mandou essa mensagem. Estou louca para ir para São Paulo. E da mesma maneira que eu acho que tem muito paulista com vontade de ir ao Rio. Então, a gente viu muito isso na China, na retomada da China, as concessionárias de automóveis aumentaram suas vendas disparadamente para os próprios chineses viajarem de automóveis logo na retomada. Isso vai acontecer, as viagens vão ser mais curtas no primeiro momento, mesmo de avião vão acontecer, mas mais curtas. A gente pode observar, desculpa, um movimento semelhante passou na Europa após o SARS. Que o SARS aqui na América Latina não tinha tanto impacto. Primeiro, eu não sei quem de vocês passou pelo momento de fazer a faxina em casa, e limpando o quartinho, pastinha, etc. E
eu nem sei por que guardei, mas nas minhas pastas de hotelaria encontrei um artigo de 2003 do Newsweek, falando do Travelers of Tomorrow, olhando para o turista de 2020. Então, sabe, igual do tema, muito interessante. Eu guardei na época porque era um momento que se preparava para o turista japonês e chinês. E foi exatamente essa onda que no Sofitel a gente preparava o acolhimento chinês, japonês, etc. Mas a segunda parte lida exatamente disso pós-SARS, e que vai ser mais o turismo doméstico. E se a gente reflete agora, todo este boom, as campanhas de Barcelona, Madrid, Toscana, eram todo depois de 2002, 2003 que começava isso. Em 2002 não se falava muito de enogastronomia, não se tinha tantos as degustações de vinhos, não era uma arte tão envolvente como está hoje, mesmo na Europa, e surgiram estes pousadas gourmet, os lugares na Toscana, os hotéis boutique, valorizando isso. E o europeu buscava exatamente destinos que você consegue ir com carro ou de uma forma como um voo mais curto. E o turismo na Europa evoluiu muito. E a minha esperança é que isso aconteça no Brasil. Que toda essa, eu digo, classe média, super, que começou a pegar gosto a viajar, que deixou o Miami por trás e fala, agora eu quero conhecer a Europa, agora eu quero conhecer outros países, satisfaz o desejo de viajar com destinos no Brasil. E eu acho que com isso o Brasil talvez pode ganhar muito. E essa minha expectativa, que a gente ganha novos destinos, novas logísticas, novos costumes. Vocês, como concierge, vocês sabem como é difícil, às vezes, de encontrar um bom atendimento na praia tal, na região tal, ou levar para no interior, ver para o cerrado, etc. Que essa infraestrutura cresce, e a prestação de serviço também nasce através dessa escassez de trabalho. Se vocês veem hoje o jornal falando que temos quase mais pessoas sem emprego do que as pessoas trabalhando, vão ter muitas pessoas procurando o serviço, talvez de volta nas suas cidades originais, do interior. Tomara que isso seja o lado positivo do nosso turismo aqui no Brasil. Obrigada. Hoje de manhã eu estava numa live com o Guilherme da CVC e as pessoas do Convention Bureau do Sierra e da BH, e realmente foi falado que, como o Neto falou, acho que Rio, São Paulo, interior de São Paulo, está dessa retomada vai ser, vamos dizer, para vocês uma retomada muito mais acelerada. Ou as cidades do Nordeste, como Fortaleza, Salvador, Recife, que dependem da malha aérea a 100%, infelizmente, nós não vamos ter essa retomada como vocês. Principalmente o pulmão econômico é São Paulo. São Paulo, Rio é 400 quilômetros, em 4, 5 horas você já está no Rio, você passa um final de semana, você... não vai acontecer em Fortaleza, não vai acontecer em Salvador. Então, a retomada vai ser muito mais nessa região sudeste que no Nordeste. No Nordeste, realmente, o impacto vai ser ainda maior e acredito que a gente vai ter que aguardar pelo menos final de dezembro, janeiro, o verão, vamos dizer, para retomar realmente em termos de turismo a lazer e um pouquinho reiniciar o corporativo, que era o forte do nosso hotel lá no Grand Marquis. Então, o impacto é um pouco diferente. O Brasil é um continente, então a gente não pode generalizar, e a gente vai ter que trabalhar realmente por região. Eu acredito que por região, em algumas regiões,
como o Sudeste, São Paulo, Rio, vão ser, eu acho que, menos impactados de par a localização e a possibilidade de viajar de carro. Esse principalmente. Mas é a vida. Ninguém pode. Aqui nós temos sol o ano todo, vento, praias maravilhosas. A gente não tem a localização que Rio, São Paulo tem, e essa força econômica que essas duas cidades têm. Tá? Mas eu espero como Johannes, que o brasileiro descubra mais o potencial do seu próprio país e explore muito mais, porque como acontece, muitas pessoas vão buscar voltar para suas regiões e morarem, muitos bons profissionais. Mas sobre o corporativo, Felipe, eu acho que os executivos que sempre viajaram, que agora estão em solo em suas casas, eles estão com muita vontade de voltar a viajar, porque eles trabalham, são executivos, mas eles têm paixão por viagens. E a gente tem notado também essa retomada daquela palavra que a gente sempre falou e nunca existiu completamente. Eu acho que ela virá com muita força, que é o business e o leisure, o famoso bleisure. Essa mudança, estadias mais longas nos nossos hotéis, e num primeiro momento a negócios e no segundo momento a lazer. Os familiares vão poder se reencontrar com a família, os executivos vão vir com alguns outros propósitos mais sustentáveis, visitar um museu, passar um pouco de tempo com algum amigo que mora naquela cidade, sair para jantar, ficar 2, 3 dias a mais, ou trazer a família para se hospedar com ele depois que ele terminar o período de trabalho. Então, uma diária, uma estadia de 3 noites, 2 a trabalho, 1 noite a mais para se aproveitar da cidade, descobrir a cidade, rever os amigos. Eu acho que as viagens vão ter muito mais propósito e sustentabilidade também. Neto, confirmando o que você está falando, já existem números sobre isso. Em tantas lives, quando a gente capta alguma coisa, a gente gruda. Quer ver? Era uma pesquisa da ANATO, que é a Associação dos Agentes de Viagem da Colômbia. E fizeram várias pesquisas sobre se você vai viajar e como tal. E uma das perguntas era sobre a duração dessa viagem. E aí 47% falaram da próxima viagem, ela vai ser no mínimo 1 semana. E só alguns dias eram 19%. Então, já que eu vou viajar, eu vou fazer essa viagem mais comprida. E 22% até de 15 dias. Então, este aumento de long stay, eu não tinha pensado que isso vai ser o efeito, mas talvez menos viagens, mas melhor aproveitado. E onde entra o que foi falado, o tempo do cliente, não só que ele quer que alguém faz para ganhar tempo, mas que eu utilize meu tempo melhor. E onde entra o serviço do concierge. O know-how, que vai ser um challenge, principalmente pós-Covid, para dominar e ter este know-how. Eu adorei a desatualização do Google, adorei. É verdade, porque agora você tem que saber qual é a condição do restaurante, como é que o spa tal vai funcionar, como funciona. A gente já tinha lives com os nossos parceiros da Swift, não Swift, Swift é da carne, Shift, né? Como é que eles vão trabalhar? O que eu vou recomendar para o meu hóspede? Eu vou expor ele a um risco, sim ou não? Com minha recomendação. E essa garantia, eu acho que este é o ganho, e a profissão do concierge talvez vai ganhar mais peso e mais responsabilidade disso, mais do que já era. Então, vai ser um challenge para vocês de dominar e ter este know-how. Como nós falamos, talvez aqui em Rio, São Paulo, de uma forma muito mais acelerado do que em outras regiões. Felipe, como é que você vê no Nordeste essa ausência do europeu, aquele turista, às vezes tem também os aposentados que vêm de Portugal, dessas regiões. Tem uma previsão? O que vocês sentem disso? Eu tive há 3 dias atrás uma reunião com o representante da Air France. Nós temos
a gente tinha no hotel a equipagem da Air France, em Fortaleza tinha 3 voos por semana, mais voo da TAP, mais voo da KLM, então tinha um mercado internacionais. Aliás, Fortaleza, o hub de Fortaleza se tornou a terceira entrada do Brasil, depois do Rio São Paulo. Isso vai voltar, acredito eu. E é verdade que cada vez mais, principalmente no Ceará, mas em Salvador também bastante, muitos aposentados europeus vêm se estabelecer, pegando uma pousada, pegando uma casa bonita perto do mar e morando lá por 6 meses. Eu tenho muitos clientes do hotel, habitués do hotel, que têm casa em Preá, perto de Jericoacoara. Sempre fico 2, 3 dias no hotel e depois vou lá na casa lá de veraneio e fico lá 2, 3, 4, 5 meses. Eu acredito que essas pessoas estão voltando, vão voltar. Agora não, porque você viu que não tem os voos ainda em Fortaleza, só tem voo doméstico, voo nacional, então vai demorar ainda. Eu vi, mas ainda não consegui captar, ver isso, um print screen que meu chefe me mandou numa apresentação do Fraport, aquela concessionária Fraport, sobre o cenário de recuperação. Eles já têm um bom material, talvez pesquisando isso, eles é bem interessante. Foi apresentada na reunião da BH, do Convention Bureau, de ontem e de hoje de manhã, foi apresentada. A diretora da Fraport apresentou o retorno das companhias, mas vai demorar. Air France, em Fortaleza, deve voltar início de outubro, com a Air Europe. Só isso. Então, temos que esperar. KLM pode ser que seja só em 2021. Paciência. Como sempre falo, acho que nesse momento, uma grande palavra que aliás é bom para todos os concierges também, é resiliência. Tem que ter resiliência, empatia para todos os clientes que a gente vai e saber entender as necessidades, mas resiliência, porque tudo se resolve com o tempo, tudo se resolve. E realmente vai ter que pacientar um pouquinho. Mas eu acredito que principalmente os europeus que amam o Nordeste, eles vão dar um jeito de vir para o Brasil, vêm via São Paulo, via Rio e pegam um voo doméstico. E, por um lado, os brasileiros também, que não, como o senhor Johannes falou, vão ter oportunidade de explorar muito mais o Nordeste. Porque tem muita gente com muita vontade de viajar, que não viajou e que tinha o hábito, o costume de viajar 1, 2, 3 vezes por ano. E os próprios executivos, eu sei porque eles mandam mensagem: e aí, quando o hotel abre? Quando o hotel abre? Quero viajar, não sinto falta das viagens. Nunca imaginei que eles fossem falar isso, mas sentem. Tem uma pergunta que eu achei bem interessante. Qual a opinião sobre os concierges indicarem serviço de delivery? E se seus pontos de alimentos e bebidas irão se abrir para esse mercado? Boa. Quero ver como meus colegas vão responder. Eu começo sobre o delivery no hotel, em participar do delivery. Nós estudamos muito isso antes de suspender a operação do hotel, durante a suspensão e para a reabertura. Durante a suspensão da operação do hotel, o importante hoje é preservar as equipes e preservar a empresa financeiramente. Trazer as equipes para o hotel para prepararem o delivery não seria algo sensato nesse momento, na nossa visão, pois nós estávamos fechados. E o delivery, havia também a questão do volume e do custo e das taxas. Alguns aplicativos que cobram 25% de taxa de utilização do delivery com a taxa de entrega pelo motoboy. 25% em alimentos e bebidas é quase uma margem de alimentos e bebidas. No entanto, você traz uma visibilidade para o seu ponto de venda, sobretudo quando ele tem já uma visibilidade no seu mercado local. No nosso caso, por exemplo, a gente fez um de venda que atraiu muito, foi um grande sucesso com o próprio Carioca. O Carioca vinha muito para o restaurante, para o bar do hotel. Então, ele sentia falta, pela culinária, pela experiência, mas pelo conceito.
E é muito difícil você reproduzir aquela experiência em casa. Como a temperatura é muito importante, a apresentação é muito importante no restaurante, e isso em casa você perde muito dependendo do seu conceito de restaurante. Nós avaliamos que o nosso conceito para ser reproduzido em casa seria muito complicado, além dos custos e além de expor as equipes. Agora, sua primeira pergunta, Renata, que é mais delicada, é interessante. Nós estamos aqui para satisfazer os hóspedes, mas nós precisamos também pensar em recomendar um ponto de venda. Hoje em dia, infelizmente, muita gente perdeu seu emprego e sabe fazer um pão de queijo, um brigadeiro, e abriu um delivery. E começa a se aumentarem o número de pontos de venda na internet com delivery. É muito importante saber a proveniência dos insumos, a qualidade com que isso é feito, e é muito difícil você ter conforto em recomendar para um hotel, para um cliente de luxo num ambiente 5 estrelas. Então, eu acho isso muito complicado de você não ter a garantia da entrega e depois de como você vai preparar esse prato, da experiência que você vai estar criando. Eu acho que é uma linha fina que é muito delicada você se comprometer e não ter a entrega depois, porque ela independe de você. Concordo. Tem muito produto que uma coisa quando você... A própria pizza. Uma coisa é você comer uma pizza num restaurante, outra coisa é você comer uma pizza em casa. Dependendo do sabor, a experiência em casa é totalmente diferente. A própria batata frita, que eu acho que é uma coisa simples, mas é um grande desafio para muitos restaurantes, fazer com que a batata frita chegue crocante, sequinha. A maioria das vezes ela chega muito... Mas hoje você tem vários níveis já de delivery. O Paladar do Estadão fez boas matérias recentemente, focado sempre no delivery. Começa pela embalagem, que já tem uma falta no mercado de embalagens. E a única pessoa que fazia isso profissionalmente hoje não dá conta de criar embalagens personalizadas para os restaurantes gourmet. Eu observei com muito positivo e interesse o nosso colega do Tivoli, que abriu um delivery no hotel, e seguindo essa linha que o Neto estava falando, já que eu tenho a minha matéria-prima, que eu tenho o meu label, que eu tenho meu brand, por que não levar isso para casa das pessoas? Eu achei uma sacada muito bacana. Não manteve, acho que agora durante a pandemia, isso funcionando, porque a delivery não te traz retorno, ao menos não da forma como nós hoteleiros a gente trabalha, muito difícil que isso traz um retorno. Mas na questão de receber e como recomendar um delivery, acho que é bem delicado, tudo que o Neto falou em termos de qualidade, etc. Mas existem também outras formas. Hoje você tem os drinks a ser entregue. Aí sim eu achei, opa, eu vou entrar em conflito se a gente cobra os preços do lobby bar são diferentes, no room service são diferentes. Você tem um hóspede querendo o drink do Fazano Bar entregue no seu hotel. E acho que é uma coisa... o futuro vai nos mostrar isso. E a minha previsão também, o delivery vai ter um enxugamento em breve, porque são operações caras e também é complicado de esquecer, frio, diferente. Eu vi uma iniciativa muito interessante no nosso hotel irmão em Buenos Aires, o Intercontinental de Buenos Aires, como um bom chefe francês lá e também desesperado, sem nada para fazer. Ele montou um delivery à base de sous vide e combinado isso com vídeos mostrando como se faz o nhoque, como se faz o molho e os porções depois vendido em sous vide com orientações como preparar este prato depois em casa.
Eu não tenho informações como isso funcionou, o que resultado deu, mas essa eu achei uma forma interessante de se conectar ainda com o cliente local, de vender um pouco deste charme o que o Fairmont tem em Rio de Janeiro e criar uma conexão. Eu fiquei com uma inveja de não fazer isso, mas acho que isso pode ser futuramente um pouco para neste momento local que nós hoteleiros vamos ter que nos reinventar. Mas talvez seja mais a challenge para o concierge, falando, então, por que você quer um delivery? O que te interessa? É o churrasco? Então, deixa eu tentar dirigir, atender. Eu acho que pode ser uma grande oportunidade para os restaurantes dos hotéis crescerem, porque eu acho que vai ter muita gente com receio de sair para comer fora, mas também eu sou uma dessas pessoas que não vejo a hora de tudo reabrir para poder ir a um restaurante, sair para tomar um café com uma amiga, mesmo que seja de máscara. Então, eu acho que também vão ter os dois lados. As pessoas mais cautelosas, mas as pessoas que querem sair da Na realidade, Renato, acho que o delivery que aconteceu durante a pandemia, o que está acontecendo agora, é mais uma tentativa de sobreviver para muitos restaurantes, guardar a marca, ter uma receita para pagar os colaboradores. Eu acredito que no Grand Marquis nós temos um restaurante japonês que é muito famoso, o Mangostinho, e nós fizemos há um ano atrás uma experiência de trabalhar com iFood gourmet. Muitos clientes queriam, principalmente os millennials, os mais jovens, gostam mais de sushi, gostam mais de comida em frente da televisão, num outro lugar que no restaurante. Fizemos toda uma linha de embalagem específica, trabalhamos bem durante 2-3 meses, mas no fim do fim, se você olha bem, como o Johannes falou, não é rentável. Não é, se não é um fortalecimento da marca, desse lado é legal, mas em termos puramente, vamos dizer, econômico, não é muito rentável, não. Hoje é a solução, porque os restaurantes estão fechados. Do outro lado, vamos voltar nos nossos hotéis que tem 1, 2, 3 restaurantes, 2 bares, tem sempre uma linha sensível com clientes, porque o cliente, principalmente o jovem, o millennium, quer, vamos dizer, um McDonald's, porque gosta de um McDonald's no quarto dele. Vamos deixar ou não vamos deixar? Nós temos vários restaurantes, temos vários profissionais, restaurantes com renomado, com estrela, com Michelin. Vamos deixar ou não vamos deixar? É sempre uma pergunta. Vamos utilizar o bom senso, mas é delicado também, porque você vai deixar uma pessoa trazer uma garrafa de champanhe no seu bar, um cristal no seu bar, ele vai tomar, ou dependendo do cliente, é um pouco delicado. Então, o delivery em geral, eu vou dizer, esse é o meu ponto de vista. Fora do hotel, ok. Dentro do hotel, não. Se nós não estamos competentes para fazer que nossos clientes só reclamem os nossos produtos e que tem uma coisa que está faltando. Esse é o nosso desafio. Fora, na sua casa, por que não? Acho que vale a pena. Mas vamos tentar se nós temos pontos de venda de alimentação e bebida dentro dos hotéis, cabe a nós a fazer os nossos pontos de venda um item de desejo para os nossos clientes. Isso que torna ainda mais desafiador nosso trabalho. E, aliás, os concierges têm grande trabalho a fazer. Que antes de recomendar o restaurante, um exemplo, Fortaleza. Você sabe qual é o melhor cliente do Coco Bambu de Fortaleza? O Coco Bambu é a 500 metros do Grand Marquis. É o Grand Marquis. O Grand Marquis manda todos os dias, mandava todos os dias grandes quantidades de clientes lá. É legal, é na beira-mar, tem terraço, tudo isso. Eu sempre falei, então, é nosso concorrente?
Ou vamos indicar, mas vamos fazer tudo para primeiro fazer que o nosso cliente conheça os nossos produtos e depois venha conhecer os outros da cidade. É legal. Mas sempre é uma linha bem sutil, que eu acho sempre, eu vou falar, dependente do cliente, dependente do momento. Aliás, como tudo na hotelaria de luxo, a gente tem que ser tudo como, vamos dizer, o momento, o feeling do momento que vai dizer e que vai falar a resposta. Eu concordo com o Felipe, eu acho interessante falar disso porque o delivery ele é um produto sobretudo para o público local, para quem está em casa com a ausência daquele restaurante. A maior parte dos estudos mostram que a pessoa não quer cozinhar naquele momento. Depois ela busca algo que faz falta para ela, que ela sente saudade de ter ido naquele restaurante. Então é muito mais para o público local da cidade do que para o próprio viajante que esteja no hotel. Em São Paulo a gente está com uma iniciativa interessante de criar uma dark kitchen, que seria uma cozinha satélite para vários restaurantes de diferentes hotéis nossos, que daquela cozinha satélite fariam vários pratos de diferentes restaurantes, de diferentes conceitos de cada um dos hotéis. Dessa forma, seria um pouco mais rentável e talvez seja possível expandir esse negócio de delivery entre os restaurantes dos hotéis nossos na capital de São Paulo. Eu estava pensando agora, nestes dias eu vi no Instagram uma montagem de uma cesta de café da manhã que, cara, deu vontade, sabe? Foi super fofo, muito bacana, feito. Agora eu estou pensando, já pensou ter o cliente e falar, não, eu vou pedir o café da manhã pelo delivery e você me traz só um expresso no meu quarto, e o cara vai lá com uma cesta e você perde a receita do café da manhã, mas isso não está muito distante. Se o nosso cliente aprende disso, como é que você vai lidar com isso? Mas, enfim, é uma boa pergunta. Temos muitas boas perguntas. Qual habilidade essencial no cenário pós-Covid? Na minha opinião, continua sendo a empatia, a simpatia, a gentileza, essa benevolência da hotelaria. Eu acho que são os valores que nós temos como hoteleiros de saber receber, saber acolher, saber ler o cliente, saber orientá-lo, saber surpreendê-lo. É claro que estão buscando novas intimidades, momentos mais íntimos, a hotelaria vai mudar, as experiências estão mudando, a busca por experiências que façam mais sentido, com mais propósitos, recomendar um restaurante que utiliza produtos sustentáveis na sua gastronomia. Isso tudo são itens, coisas que vocês vão ter que descobrir nesse novo momento. Os restaurantes das cidades vão mudar, as cidades vão mudar bastante, porque infelizmente alguns vão deixar de existir, outros vão se reorientar, vão se renovar. Mas hoje o que as pessoas mais precisam, depois desse distanciamento social, é de calor humano. Eu acho que mais do que ninguém, os concierges que estão sempre em contato com os clientes antes da chegada, pós-chegada, durante a estadia, o calor humano, essa empatia, eu acho que vai ser o mais importante. Jones, você quer opinar? Eu estava refletindo, a primeira palavra foi também empatia, um assunto predileto desde sempre o meu, e destaco a diferença entre simpatia e empatia. A empatia, você transmite que você entende o que o outro está passando. É isso que eu estava no início comentando, que muitos perderam alguma coisa durante este período e nós falamos, o Neto, toda a razão que muitos executivos perderam essa viagem a negócios gostoso, onde ele vai nos melhores restaurantes de Rio de Janeiro, nos melhores restaurantes em São Paulo, sei lá se ele tem uma outra filial para visitar além da matriz em casa. Tudo isso ele perdeu, toda essa possibilidade. Então, o que eu posso oferecer, o que eu posso fazer para compensar isso um pouco? Então, o poder da empatia frente aos nossos hóspedes é importante, e o colaborador ele vai precisar também a empatia com o próprio patrão, com a própria empresa.
Hoje, a nossa indústria é altamente ameaçada e a gente, o Felipe, que acompanha os calls do FOB, ou outros, vê como o desespero, como a gente mantém as operações dos nossos hotéis em níveis sustentáveis. Precisa da empatia de não só no âmbito com o cliente, como também dentro da empresa, e é necessário de fazer os compromissos. Nunca se viu, vamos dizer, nessas reuniões, o Patrick Mendes da Accor, o que ele está trabalhando, viajando, fazendo, é incrível, e vai que é muito dessa empatia em todos os requisitos. Muito bem. O que eu queria ressaltar é que, primeiro, eu não conheço nenhum hoteleiro, nenhum concierge, já que estamos falando de concierge, que não seja humanista. Tá? Porque quem trabalha na hotelaria gosta de gente. Tá? Senão você vai trabalhar em qualquer outro setor de atividade, mas você tem que gostar de gente. Tá? É difícil, não é fácil, não é uma tarefa fácil, eu falo com regularidade, sempre. Tá? Então, ser um pouco mais humanista. Quando a gente fala de humanismo, a gente pensa no primeiro momento, e principalmente agora, nesse momento de pandemia, vamos ajudar o outro. Tá? Eu acho que a hotelaria, a gente conhece muitos colegas, colaboradores, empresas demitidos, sem trabalho. Realmente não é o único setor de atividade, mas é um dos setores de atividade que foi muito atingido. Então, ajudar é sempre bom. Então, tem várias maneiras de ajudar, não é só financeiramente, é ajudar, recomendar, achar um trabalho, que seja. Então, ser um pouco mais humano, ajudar um pouco mais, claro, empatia, simpatia são as qualidades importantes para poder, nesse Covid-19, retomar nossas atividades. E no final, eu até vi hoje de manhã no LinkedIn, eu achei muito legal essa ideia, que eu sempre acredito e sempre vou acreditar no ser humano, na criatividade do ser humano e do poder que as pessoas têm. E eu vi hoje de manhã no LinkedIn acabar de inventar uma máscara transparente, não sei se você viu, que funciona com um filtro de UV, então dá para ver o sorriso das pessoas. Muito boa. Tá? Então, eu quando vi isso, falei, mas isso é legal. Okay? Então, isso, qualquer crise vai trazer criatividade. O ser humano é criativo. E é isso que a gente vai precisar também, criatividade. Então, o concierge precisa cada vez mais de pensar fora da caixa. Tá? Vai trazer uma coisa que até o cliente não espera. Tá? Supera a expectativa do cliente. Eu acho que tem um trabalho a fazer muito legal nesse sentido. Não é fácil. Tá? Vai ter que ter resiliência e muito autoconfiança e autonomia também. Eu acho que cada vez mais o trabalho de concierge, eu acho que nós, como gerente geral, a gente entendeu que tem algumas pessoas que têm que deixar bem autônomo para render. Tá? Não entra no negócio dela porque não rende. Então, deixa eles fazerem, as ideias vêm. Tá? E eu me lembro no Sofitel Rio, o Paulo deve assistir, o Silvio, o Leonel, a equipe do Sofitel era super criativa e eu ficava feliz cada vez que tinha uma coisa chegando, um novo produto, uma nova ideia de experiência. E é isso que a gente tem que deixar. Não é fácil, de novo, não é fácil, mas logo, logo as coisas, o normal vai voltar. Fé em Deus. Aproveitando o gancho, tem uma pergunta, algumas perguntas bem parecidas, que o que o pessoal quer saber, tem algo, o que vocês esperam da gente? Alguns serviços que vocês acham que vai ser importante a gente agregar ao nosso dia a dia, ou que vamos ter que deixar de fazer? Eu adoro a nossa profissão, adoro o Cledor e todo o glamour que a gente representa, mas a nossa indústria foi atingido até no osso.
cruel. E muitos ainda não sabem nem como vai ser o cenário dos próximos meses. E essa saída deste cenário vai ser um challenge para qualquer gerente geral, qualquer CEO da companhia, e vai ser uma decisões cirúrgicas. Então, não sendo romântico na minha resposta, o que eu vou dizer é a multifuncionalidade. Eu talvez não vou poder mais podendo atender nessa mesa maravilhosa, aliás, onde eu estou sentado aqui no concierge, eu vou precisar, o meu concierge, que ele consegue cobrir o turno de um líder da recepção que meu proprietário não autorizou mais. E se eu tenho que decidir entre um líder e um concierge, eu aposto mais no concierge. Mas aí eu preciso a habilidade, a disposição de fazer este entendimento. Eu preciso também voltando nas raízes e fazer também o hard stuff. Então, talvez não seja a resposta mais querida para dar, mas a seleção que as empresas vão ter que fazer é exatamente nisso. Este colaborador consegue me entregar algo a mais do que X e Y? Então, isso talvez seja a vantagem de ser concierge, que domina tanto o front office ou às vezes reservas, entende de vendas e consegue atender. E essa multifuncionalidade é um requerimento bom de ter no currículo nos próximos tempos. Desculpa. Muito bom, não, eu acho que é bem isso. Eu assisti até, teve a Cledora Internacional, ela está fazendo uma série de educacionais, e teve um que inclusive foi com o diretor de operações da IHG na Australásia. Foi até um que foi 4 horas da manhã aqui pra gente, mas foi bem interessante. Isso foi uma das coisas que ele falou muito. Ele bateu muito nessa tecla. Inclusive, eu tenho até uma amiga, ela é chefe concierge do Intercontinental de Osaka, que ela postou uma foto um dia desses com a equipe de governança e agradecendo pelo tanto que ela aprendeu ao longo de um mês que ela foi para outro setor. E tá valendo. A limpeza vai ser o novo, como posso dizer, astro dentro da novela. Se antigamente era talvez o concierge, o glamour do lobby bar, da piscina, hoje o astro é a camareira com pano, microfibra, com luva e os sprus na mão. Antigamente você escondia o pessoal de limpeza, hoje você faz questão que ele aparece. E se antigamente o comercial, o executivo vendia o teu hotel porque ele está numa maravilhosa localização na Copacabana, em Fortaleza, e nós temos isso, e temos aquilo, hoje o executivo de contas ele tem que dominar o processo de limpeza, ele tem que entender tudo, ele não vai mais só vender o carro, ele tem que saber como funciona o motor. Essa vai se aplicar a todo mundo, tanto front office como concierge, de ser um expert do housekeeping e dominar o processo até para detectar falhas ou interpretar comentários dos hóspedes e para poder corrigir isso. Sem dúvida, eu acho que isso também é bem mencionado. Muito obrigada. Neto? Eu fico feliz de ouvir vocês e ver nos olhos de vocês essa abertura para esse novo, porque eu concordo plenamente com o Johannes, e isso vai ser a realidade não somente dos hotéis de luxo, mas também porque nós temos nos hotéis de luxo uma quantidade de funções sempre foram muito diversificadas, diferente da economia, do econômico, do polo mid-scale. E isso, no momento da retomada, e quando eu falo momento da retomada, que é essa segunda fase, a primeira fase, hotéis fechados, redução, etc. A segunda fase é a partir de junho, julho, hotéis reabrindo, retomando a economia, que vai até o primeiro trimestre do ano que vem. Eu acredito, espero que até lá, onde nós passaremos por uma outra etapa. Mas essa segunda fase,
de dificuldade econômica, onde as equipes precisarão ser polivalentes. E o concierge, como sendo uma função de muita responsabilidade dentro das estruturas, e por conhecerem e por terem que conhecer dentro do hotel todas as suas funcionalidades, vão precisar sim ir para a recepção, vão precisar sim inspecionar um apartamento, vão precisar sim ajudar num site inspection. São modelos de trabalho para um primeiro momento de retomada. Num segundo momento, eu vejo a função do concierge altamente qualificada e não somente conhecendo o gerente do restaurante ou o gerente do bondinho para enviar aquele cliente que vai ter um perfil mais exigente e vai querer uma experiência mais íntima, mais intimista, mais exclusiva para ele. É conhecer o proprietário daquele restaurante para aquele cliente, conhecer o método daquele restaurante para aquele cliente e saber personalizar ainda mais a experiência dele. Eu acho que isso vocês já fazem, vocês vão precisar fazer um trabalho gigantesco de investigação para reconhecerem novamente as cidades, os bairros, o que a gente vai ter como prestação nas cidades, mas ao mesmo tempo nós vamos precisar, no primeiro momento, e nós vamos precisar, e eu falo para minhas equipes, nós vamos precisar muito, muito, como nunca, uns dos outros, porque essa retomada na nossa indústria, na nossa região, vai ser desafiadora. Muito bem. Como ressaltou também a Joana, isso aqui é bem numa forma bem objetiva, pé no chão, a gente não pode também se iludar e pensar que vamos reabrir e uma maravilha. Não, é uma guerra. Saímos de uma guerra, na realidade, todos os hotéis fechados, caixa vazia, pegando dinheiro do banco, fazendo demissões, utilizando a MP 936, bom, que seja. Foi uma guerra e depois da guerra a gente vai ter que saber, pouco a pouco, voltar na normalidade. Qual é o propósito de uma empresa, de qualquer empresa, um hotel? É ter um retorno sobre os investimentos dos acionistas. Esse é o básico de qualquer empresa do mundo. Então, a gente não pode esquecer, dessa finalidade. Então, como que fazer nosso negócio que foi atingido, como o Joanes falou, até no osso, como voltar a viver numa normalidade. Com certeza, fazer com menos, fazendo mais. Aí essa palavra é, com menos você vai ter que fazer mais. Então, menos o quê? É menos recursos, menos colaborador. Duvida, eu não conheço nenhum hotel, que vamos imaginar um hotel que tinha 300 funcionários, 300 colaboradores, vai reabrir com 300 colaboradores. Não vai acontecer assim, não vai. Então, a gente vai ter que fazer, se superar com menos pessoas. Então, o Neto falou muito bem da polivalência das pessoas, sabendo que cada um tem o seu talento, mas respeitando também os departamentos, mas por que não ajudar a governança, por que não repensar também alguns serviços, de repente? Eu acredito que cada crise venha para repensar alguns serviços, faz sentido colocar algumas modificações, de repente, procedimentos que podem até ser mais rápido, mais vamos ganhar mais dinheiro, não sei, que seja. Tem que repensar a estratégia de cada departamento no médio e longo prazo. E eu acredito que no final vai ser difícil fazer de novo. Com menos, fazendo mais. Renata, acho que teve um comentário no chat aqui, acho que do Nilson, desculpa, sobre os protocolos de segurança, etc. Acho que é bem colocado e isso acho que vai ser também, eu recomendo para os concierges, sejam craques no assunto. Tudo o que é, não só de protocolo, mas como funciona, qual é a questão da limpeza, entender isso e ser o embaixador disso dentro dos hotéis de vocês, porque sem dúvida isso vai ser uma ferramenta
para se vender, e como o Nelson estava colocando, como é que a gente vai incluir isso nas negociações ou nas capacitações, etc. Exatamente, essa vai ser a criatividade e essa é um requerimento para cada um dos hoteleiros, vai ter que ser a capacidade de vender e testemunhar e garantir. Por isso eu falei, não é tanto de falando, a gente tem um selo, a gente tem isso, não. Que garantia que eu posso dar para o cliente que isso vai ser assim? Que garantia que ele vai ter se ele não se sente seguro que isso vai ser corrigido? Eu vejo isso um dos challenges total de tudo isso, onde todo mundo tem que entrar. O gerente geral, o concierge, futuramente nas visitas dos clientes vai a governanta junto, não mais o gerente geral, a nutricionista. E essa a demanda é a mudança do comportamento dos nossos clientes que estão previsíveis. Porque, na verdade, a gente não conhece o nosso novo cliente. Eles vão voltar, algumas coisas, obviamente, vão permanecer igual, mas expectativas diferentes, experiências diferentes. Então, muita coisa a gente vai aprender com eles conforme eles comecem a retornar. Que seja breve. Uhum. Bom, tem uma pergunta que eu acho que seria mais para o Neto, mas se cada um quiser responder sobre a sua cidade, qual a sua expectativa para o novo normal do turismo no Rio de Janeiro? É a pergunta que nós estamos nos fazendo todos os dias, revisando a hotelaria de luxo no Rio de Janeiro. Ela depende da logística aérea, em primeiro lugar. Os hotéis de luxo no Rio de Janeiro, eles também têm grandes centros de convenções, como no Fairmont Rio. A logística aérea é importante no momento, não somente para o turismo doméstico, mas também sobre o turismo internacional. Lendo as pesquisas, a gente vê uma vontade em voltar a viajar muito mais breve dos europeus do que dos norte-americanos. Os europeus, eles dizem que querem retornar a viajar nas pesquisas em 6 meses, os americanos em 1 ano, retornar a viajar a lazer. As empresas ainda estão com protocolos de restrições de viagens muito elevados. Ainda há muita restrição de viagem, tudo sendo feito de forma virtual. Isso também nos impacta nesse primeiro momento. Eu acho que com a reabertura das cidades na Europa, na América do Norte, que estão fazendo isso na nossa frente, a gente tem aprendido muito e visto muito boas formas de se fazer isso e aprendendo. O Rio de Janeiro, como uma grande cidade turística no Brasil, vai depender muito nesses primeiros 6 meses, até o final do ano, do turismo doméstico. Mas o turismo doméstico não é o suficiente para a gente retomar. Essa terceira fase, após o primeiro semestre do ano que vem, por exemplo, onde a gente ainda vai estar trabalhando muitos protocolos, com muita ênfase na higienização, saúde, segurança do hóspede dentro dos hotéis. Essa terceira fase a gente estuda, nos nossos estudos, a gente só estima que a retomada dos níveis pré-Covid só acontecerão no final do ano que vem nos nossos hotéis. Então, é um percurso ainda duro que nós temos e duradouro. O Felipe falou muito bem, resiliência é uma palavra hoje que a gente precisa trabalhar muito. Como cada um reage e como cada um tem sua iniciativa e sua motivação para sair da crise. Hoje a gente está indo em modo processo, procedimentos, selos, o que nós estamos implementando nos hotéis. Eu acredito que os hóspedes nos hotéis de luxo, eles têm como direito adquirido, dizendo, estou indo para um hotel de luxo, eu tenho certeza que os padrões estão sendo todos respeitados e indo muito além. Mas haverão dúvidas, e por isso eu acho importante também a gente estar ciente e conseguir compartilhar, desde como um alimento que chega na carga e descarga do hotel é higienizado antes de entrar no hotel, até como é feita a higienização de um travesseiro. Todos esses pequenos procedimentos, que são muitos, devem ser adquiridos pelo colaborador. Mas voltando para a sua pergunta sobre o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro ainda está no momento onde a gente ainda avalia. A gente está em meio da pandemia,
lutando contra a diminuição dos casos. Os casos diminuíram na cidade do Rio de Janeiro, mas começaram a aumentar no interior do estado, assim como em alguns outros estados. A gente vive ainda esse momento. Mas é uma cidade, é uma vitrine para a nossa região, para o Brasil, como destino turístico. Vocês sabem, como eu, o quanto o turismo internacional e próprio brasileiro sonha em conhecer o Rio de Janeiro. E eu acho que a grande vantagem dessa pandemia, isso que nós estamos vivendo, é permitir o brasileiro de redescobrir o seu país. E eu acho que ele vai poder fazer isso nesse momento. Todos querem sair de casa nesse momento, as pessoas querem viajar, e assim que eles puderem, com segurança, eles vão escolher destinos próximos, a gente sabe disso, e destinos próximos são os destinos nacionais. Neto, me diga uma coisa, me veio agora na cabeça. Como é que vai ser o carnaval em Rio? Me diga isso. Todo mundo com a saia das baianas ou vai aumentar o espaço para a bateria, para o pessoal entrar a gente ainda, no eu vejo o Gerard Bourgeois conosco aqui na live. A gente tem falado muito disso com a BIH e com os outros hoteleiros 5 estrelas. Nós sabemos o quanto é importante os 2 grandes eventos do Rio de Janeiro, o Réveillon do Rio de Janeiro e o Carnaval do Rio de Janeiro. São eventos importantíssimos para a cidade. A Liesa, tanto a Liesa como a Prefeitura, para a organização do Réveillon, estão estudando formas de se fazer esses eventos com menos aglomeração, pois eles são muito próximos e você precisa se preparar com antecedência, mas ainda não se tem uma decisão. Não tem como, mas definir. Sim, é uma preocupação grande. Fala-se muito na Páscoa. Bonjour, Gerard. Salut, Gérard. A possibilidade de mudar a data deste evento. Para a Páscoa, mas ainda está totalmente indefinido. A mesma coisa, o Réveillon no Rio tem um problema da aglomerações de milhões de pessoas na praia de Copacabana. Então, se não vai ter os fogos no mar, está se pensando em fazer fogos em cima de alguns hotéis que venham oferecer um espaço que o Corpo de Bombeiro venha autorizar. Está se trabalhando muito seriamente, mas nós estamos numa Rio Tour sem presidente. Então está a situação muito complicada. Infelizmente, para todos nós. Do outro lado, eu acho muito bem colocado pelo Gerard do Réveillon, sobrevivendo tudo isso, a alegria e a vontade de festejar o Réveillon, eu acho que ninguém vai segurar isso. Principalmente aqui no Brasil, eu acho que vai ser uma festa linda. E vai ser com um abraço, e vai ser com tudo. Mas que vai ser um Réveillon memorável. Me arrepia de falar e pensar nisso. Eu não vejo isso diferente. Você consegue se confinar durante 60, 90 dias, mas acho que no Réveillon, na América Latina, é uma explosão de alegria que acho que dificilmente isso vai ser possível de segurar. Especialmente pelo ano está indo embora, né, senhor Anes? Porque é um ano para ser esquecido. Então, que bom, adeus, até nunca mais 2020. Essa também acabou de falar que ninguém vai poder chorar pelo ano que passou. Pois é. Há uma tendência que já se fazia quando eu era secretário de diversificar os fogos pela cidade. Mas ninguém vai conseguir, eu concordo com o Johannes, ninguém vai tirar o glamour da praia de Copacabana. Isso é impossível. Então, apesar de não ter os fogos no mar, ter fogos na cobertura dos hotéis é um chamativo. Copacabana é absolutamente irresistível. Se fala também, né, Gerard, de ter os palcos virtuais e as transmissões lives na internet. Ainda se estuda muito a melhor forma
Mas sim, sem dúvida, pelo Brasil todo será uma celebração. Eu acredito que isso vai ser muito importante. Concordo com o senhor Borghesou, basta ver o cenário aí do senhor Neto, que é a vista mais instagramável do planeta, que é o Hotel Fairmont Copacabana. Olha, eu poderia chamar a vista do Fairmont o lema da minha propaganda quando eu era secretário. É incomparável. Pois é. E para finalizar, em breve, hein? Para finalizar, se a gente pode olhar o que está acontecendo na Europa, que cada vez mais vários países estão deixando as coisas acontecendo, os restaurantes. Eu acredito que pode ser que até novembro, com um pouquinho de otimismo, novembro, dezembro chegando, muitas coisas vão ser liberadas e o Réveillon acontecendo no Rio, em Salvador, em Fortaleza, em São Paulo, e um verão que vai permanecer, eu acredito, um 2021 que vai fazer esquecer um 2020, porque realmente, se tem um ano sacrificado, um ano perdido, é 2020. Até faço o convite para refletir onde estava na virada do ano 2019 para 2020. Muitos talvez estavam viajando em outros locais e este desejo vai permanecer. Essa lembrança que eu tenho da virada de 2019 de 2020, eu não quero perder nunca. Então, eu quero ter outras experiências dessas. Então, acho que é isso quando pessoas me perguntam vai viajar de novo? Vamos viajar de novo? Vai ter turismo? A minha resposta é sim. Claro. É justamente por causa disso, porque essas memórias eu quero continuar tendo, eu quero continuar acumulando e vai ter sim. Perfeito, muito obrigada. Essa a gente já respondeu. Tem uma pergunta complementando aquela questão de ser polivalente. Vocês acreditam que as pessoas de outras áreas do hotel também vão fazer o inverso, de vir nos ajudar no concierge? Lógico. Não é todo hotel que tem 3 concierges para cada turno, então tem que cobrir os turnos e vai ter demanda, e onde vai ter a necessidade de vocês também compartilhar isso com demais colegas, sem dúvida. Perfeito. Muito obrigada. Claro que para ter a Clé d'Or é um trabalho de mérito de cada um de vocês, de muito esforço. É claro que eu não esperaria que um colega que fosse substituí-los por um almoço, por um dia, uma folga, tivesse as mesmas expectativas. Mas sim, claro, as pessoas vão se ajudar e vão precisar se ajudar muito. Mas eu acho que as pessoas vão voltar. Eu acho que o hoteleiro, no geral, já, como o senhor Godefroy comentou, de natureza nós já somos muito humanos, mas agora eu acho mais do que nunca as pessoas vão querer se ajudar, eu acho que também vão relevar muito mais o erro do próximo, os defeitos, porque defeitos e qualidades todos nós temos. Então, eu acho que ficar tão longe dos colegas de trabalho durante esse tempo vai fazer com que as pessoas respeitem e relevem muito mais os defeitos do outro. Eu acho. Até mesmo a legislação trabalhista vai mudar. Com certeza tem muitos advogados que já estão trabalhando. Você viu na MP 976, as pessoas estão mudando, a polivalência está entrando, vamos dizer, na descrição, no job description. Então, eu acredito que tendo, vamos dizer, uma lei também em uma justiça do trabalho que vai ajudar nesse sentido, esse aqui acho que um benefício que vai ficar. Eu acho que essa polivalência é bom de ter especialista, mas é bom de ter sempre uma pessoa do lado que pode ajudar quando precisa. E pelo que eu vejo, assim, conversando com os colegas de fora, é uma tendência mundial. Tem até um hotel na Alemanha, o Villa Kennedy, que é um hotel super luxuoso, para quem conhece. O chefe concierge de lá, desde que começou a pandemia, ele só estava trabalhando aos finais de semana fazendo gerência de plantão.
Aí ele mandou uma mensagem, ele feliz da vida, que essa semana ele ia se dividir, alguns dias ia trabalhar no concierge desk e outros dias ia continuar como gerente de plantão. Um outro colega de Lisboa também do Marriott falou, não, eu vou ficar um tempo como manager on duty, que já era uma função que eu fazia. Então, eu acho que para muitas pessoas isso está muito claro, que num primeiro momento vai ser importante a gente ser polivalente e é uma forma de aprender e ensinar, uma troca de conhecimento para todo mundo. Tem uma pergunta que eu achei também curiosa, que é mais uma pergunta pessoal. O que vocês têm feito de diferente nesse tempo, no tempo ocioso, se é que vocês estão tendo tempo ocioso, porque eu sei que vocês continuam trabalhando, seja home office ou no hotel, mas se tem sobrado um tempinho a mais, e o que vocês têm feito para preencher esse tempo? Eu vou iniciar, porque na realidade eu até falei com grupos de amigos que desde que começou a pandemia, eu falei, na hora, vamos aproveitar esse tempo para mudar. Né? Mudar, é sabe que a gente muda para melhor. Então, eu coloquei no papel, na verdade, há muito tempo que eu queria mudar. Tá? E eu falei, esse é o momento que eu tenho que fazer, aproveitar. Tá? Então, eu fiz emagrecer de 10 quilos. Uau! Sem regime, sem nada, só fazendo exercício em casa. Tá? Comecei a fazer a meditação 1 hora por dia, que eu tenho mais tempo, é verdade, então, mas eu estou adorando, com alguns ajudas no início, mas é uma prática muito bom que eu recomendo para todo mundo. E essa aqui é uma mudança que vem para ficar, pelo menos na minha vida. E eu fiz também uma coisa que é um curso. Há muito tempo eu queria fazer um curso de política financeira, entrar na bolsa, fazendo um curso mais, vamos dizer, na visão do dinheiro. E eu fiz um curso muito interessante e os poucos de economia que eu tinha eu apliquei na bolsa. Então é uma coisa que vem para ficar também. Então eu tentei aproveitar esses 2 meses e meio que eu tinha mais tempo em casa, ajudando a minha esposa também. Eu tenho um filho de 5 anos, que não é fácil todos os dias, mas pelo menos para mudar essas coisas e para fazer que o Felipe de março de 2020, que em agosto de 2020 seja um pouco melhor, um pouco mais magra e um pouco mais rico, está certo? Muito bom! Muito bem. Muito bem. Eu não tive tantos achievements como o Felipe, mas como, claro, temos todos um pouco mais de tempo em casa, e eu tenho passado entre 3 semanas em São Paulo, 3 semanas no Rio, pois minha esposa fica mais em São Paulo do que no Rio, desde que nós voltamos para o Brasil, então eu tenho passado mais tempo com ela. Isso tem sido muito bom, pois nós conseguimos fazer coisas que nós não fazíamos no cotidiano antigamente, que é os afazeres domésticos, de cozinhar à noite e se divertir. Mas eu tenho recuperado aqueles livros que você deixa de ler por falta de tempo e algumas literaturas que a gente sempre gostaria de ter lido. Tenho tido tempo para também. Praticado um pouquinho mais de esporte do que eu costumava praticar, mas não emagreci 10 quilos, Felipe. É nosso orgulho, nossa motivação. Para dizer o que mudou na minha rotina, o Felipe estava mencionando mais presença em casa e também as casas nem sempre estão preparadas para isso. Então, a primeira mudança são os fazeres de casa em termos de limpeza. E a gente gosta de cozinhar o que a gente lava de louça. Antes da pandemia eu nunca usei creme de mão, tá? Mas a gente lava tanto as mãos que a gente começa a usar
creme, mas você descobre como você consegue fazer coisas simultâneas. Você está em casa, você tem que ainda preparar o almoço para o filho, você tem que ainda fazer a louça do café da manhã e você está com o ponto no ouvido, tem a sua call com os chefes e tudo, e assistindo uma palestra. Meu chefe me deu os elogios e falou: Yannis, você foi o único gerente que ficou 1h30 sem sair da tela, você estava acompanhando o call que estava. Eu falei, ele não viu que eu estava descascando batata, fritando bife e fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, isso eu achei que mostrou um pouco este uso da tecnologia e quebrar paradigmas. Você não tem que estar sentado na sala de reunião e escutando durante, não sei, 60 minutos matérias que não tem tanto importância para você, e ao mesmo tempo você resolve outras coisas. Eu atendi calls dentro do carro, na rua, andando com o cachorro, fazendo as compras na feira. Foram experiências interessantes. Perfeito, muito obrigada. Tem uma pergunta do Nilson, mas eu acho que essa é mais para mim, que é sobre a Cledor, frente à necessidade do concierge em atuar em outras atividades. Se já existe algum posicionamento da associação. Tem algumas mudanças que a Cledor adotou. Então, antigamente, quando uma pessoa, por algum momento, por algum motivo, perdesse o emprego, ou porque pediu para sair, ou porque foi demitido, enfim, seja qual for o motivo, havia uma carência de 6 meses, onde o membro permanecia com o título de concierge, que era o tempo que a Cledor enxergava, que era o tempo para a pessoa se recolocar e se reposicionar no mercado de trabalho. Esse tempo foi estendido por conta da pandemia, então agora os colegas que eventualmente, por conta dessa situação, perderem o emprego, eles continuam como membros até 2022, então é um prazo bom, bem generoso. As pessoas vão ter 2 anos para se recolocar, mas continuando mantendo o título de membro Cledor, e porque eles entendem também que pode ser que a pessoa perca o emprego hoje e não consiga se recolocar imediatamente como concierge, mas vá trabalhar em reservas, em recepção, mas aquele desejo de voltar para o balcão permanece. Em relação a ser polivalentes, sim, a associação entende isso cada vez mais, que é uma tendência que já vinha vindo, não é de agora, uma tendência mundial, mas eles ainda têm a exigência que a pessoa, para ser um membro, ela seja contratada como concierge. Não tem problema fazer 2 funções, mas o job description principal, a primeira função seja o concierge. Tem uma nova pergunta? Respondeu sim, beleza. Tem uma nova pergunta. Os senhores acreditam que uma nova área deve ser criada no hotel para os hóspedes que não terão interesse em sair do hotel por se sentirem seguros, mas ao mesmo tempo não querem ficar só no quarto ou no bar? Exemplos: aulas de yoga personalizada, um tour pelo hotel. Penso que são oportunidades de criarmos experiências únicas do hotel. Acredito que as pessoas estejam mais voltadas ao bem-estar, mais do que nunca, até porque novos hábitos estão sendo adquiridos em casa e talvez esses hóspedes queiram fazer isso pelo hotel durante a estada. Sem dúvida, Renata, novas atividades, novas experiências estão sendo desenhadas e precisarão ser desenhadas. Áreas arejadas, a céu aberto, a parte do restaurante, que é um terraço, um balcão, uma varanda, um rooftop, serão muito valorizadas na retomada. Estão sendo agora, né? Algumas cidades já estão reabrindo os restaurantes e as áreas. Mas experiências de saúde, yoga e outras atividades de exercícios físicos vão ser muito valorizadas, mas seguindo os protocolos. Por exemplo, na academia, o número de pessoas que vai poder entrar na academia vai ser limitado, com agendamento,
para que os protocolos de limpeza possam ser executados na sequência. Então, todos esses novos protocolos estão sendo desenhados. Na Accor, por exemplo, nós temos o selo AllSafe, que é um selo interno da própria Accor, onde nós estamos sendo auditados. Todos os hotéis estão sendo auditados internamente para que todos esses protocolos estejam em conformidade com o padrão. E, além do AllSafe, os hotéis de América do Sul da Accor também obterão o selo do Bureau Veritas, que é uma outra consultoria que reafirma alguns padrões de higiene e saúde e segurança. Mas sim, a gente vai se reinventar e com a ajuda de vocês, concierges que escutam e estão sempre muito próximos dos hóspedes. Sim, eu repito o que o Felipe falou do uso consciente do tempo, e que talvez antes da pandemia se deixava levar muito mais para o estresse ou de sempre falta de tempo, que essa conquista de usufruir o tempo que eu tenho agora para o lazer, para mim, para curtir um restaurante, sim ou não, ou me alimentar bem, cuidar dos meus exercícios, seja mentais, religiosos, etc., mudou. Não só, acho que entre nós, a gente acabou de ver vários testemunhos, também dos nossos hóspedes. E essas exigências vão vir, assim, para o dia a dia dos hotéis de luxo, e sem dúvida no dia a dia de vocês, e vai exigir um tiquezinho a mais. Acho que sim, que essas adaptações e mudanças ficam. E criam novos desafios para os hotéis, sim. Sr. Godefroy, quer acrescentar algo? Se eu posso acrescentar é que eu acho que já há vários anos a gente fala de experiência, cada vez mais experiência. Então, claro que se tem algumas pessoas ou dos nossos clientes que têm medo para, vamos dizer, ir fora do hotel, quer ficar dentro do hotel, acaba a criatividade de nossos colaboradores para, como você acabou de falar, criar um curso de cozinha, uma sessão de yoga, sempre nos protocolos que cada hotel vai organizar devido à marca, devido ao posicionamento. Mas e essa credibilidade, nossos clientes, se eles escolhem o nosso hotel, não é por nada, não é porque muitas vezes é localização, mas também tudo que essas, vamos dizer, sensações e expectativas que ele tem através da marca, que ele vai querer reconhecer no momento. Então, ele prefere, de repente, ficar no hotel, ele não gosta do bar, mas ele quer um espaço para, não sei, assistir um super filme. Então, não sei, aí vai ter que criar novos cenários. Os concierges são muito bons para criar cenários. Aliás, eu vou me lembrar, acho que o Leonel, o Silvio, se ele está aqui, o Paulo deve lembrar, em 2000, faz tempo já, em 2005, 2006, fizemos uma reunião de diretoria no Sofitel, no antigo Sofitel Rio, no posto 6. E eu me lembro que fizemos várias reuniões e eu precisava de alugar um barco grande, na baía de Guanabara, para fazer um carnaval dentro do barco, com tudo, comprar os instrumentos de música do carnaval, para que cada na realidade, a gente criou uma bateria no barco. Eu me lembro que todos os concierges ajudaram para caramba para que tudo seja uma festa. Foi maravilhoso. Eu tenho souvenir desse momento. E criatividade. Então, vai acontecer outros momentos. Não é só o concierge, acho que todos os colaboradores participam, mas cada vez que a gente pode, eu sempre falo, cada vez que a gente pode reter nossos clientes dentro de casa e oferecer um serviço diferente, a gente ganha, em todo sentido. O cliente ganha, mas a gente ganha. Mas criatividade, então, é reter nossos clientes. Cada vez que a gente tem o nosso cliente
dentro do restaurante, uma terraça, no rooftop, fazendo uma experiência no sauna, no fitness, acho que vale a pena. E vamos fazer, sim, vamos fazer. Perfeito, muito obrigada. Bom, o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Tem mais 2 perguntinhas. Uma é da Milena. Ela quer saber quanto aos protocolos dos parceiros, do Valet Parking, Transfer, como que os hotéis pensam em validar para evitar contratempos. Alguns hotéis, eu participo de um grupo de trabalho onde a gente está criando os protocolos para os nossos hotéis aqui na América do Sul. Então, alguns hotéis definiram em suspender o valet. No nosso caso, nós não suspenderemos o valet, mas nós criaremos protocolos. Estamos definindo esses protocolos. Se será a lâmpada UV dentro do carro, com as luvas, as máscaras, o álcool gel. Dependendo da estrutura do hotel, ele pode usar o self-parking muito mais fácil do que entrar numa garagem subterrânea. Mas nós temos trabalhado com cada um dos diferentes parceiros, não somente o valet, ou car service, ou transfer, mas os parceiros de lavanderia, o parceiro de cozinha, dos protocolos de higienização de panelas com gorduras, etc. Mas todos os parceiros estão nos enviando e estão se adequando aos protocolos que nós implementamos. Mas são questões que até hoje nós ainda não executamos porque elas não são simples. Os protocolos não são fáceis de serem executados. Eles precisam de muita responsabilidade e do engajamento de cada um que executa esses procedimentos no final da linha, porque você não consegue acompanhar todos esses procedimentos e as pessoas que estão executando eles precisam de muita responsabilidade e do comprometimento na execução. Mas ainda existe muita coisa no mercado. Eu tenho recebido muitos contatos via e-mail, telefones por dia de novas tecnologias que chegam, que dizem que são importantes. Nós testamos, aguardamos a Anvisa, a Organização Mundial da Saúde, senão nós vamos investir uma quantidade absurda em projetos que muitas vezes serão obsoletos. Então tem que ter cuidado, tem que ter um olhar científico, crítico em todos esses novos protocolos e procedimentos que a gente enxerga hoje na internet ou na televisão, como lâmpadas ou aquelas células de desinfecção com o vaporizador e assim por diante, o quanto isso é efetivo e quanto isso faz a diferença, além de criar uma sensação, efetivamente o que faz mesmo resultado. Muito bem colocado, Milena. Aliás, muita saudade dessa profissional, dessa voz mais romântica dentro do Fairmont. Parabéns pela contratação, Neto, tá? Te recomendo. Ela é fantástica. Sem dúvida, é um desafio tremendo. E aí, entre isso, lógico, a gente pensa no valet e os principais no hotel, mas vocês, como concierge, recomendando o serviço de terceiros, é isso que eu falei. Não basta só de pegar um fornecedor falando que ele tem selo XYY, protocolo XYY, não de entender da dificuldade, entender como trabalho e se isso é um parceiro que você pode indicar ao cliente como segurança. Então, devolva essa importância, sim, o hotel, a gerência, a administração tem que pensar como lidar com os parceiros, é um tremendo desafio, mas agora para o profissional de vocês, isso requer que vocês se tornem craque deste assunto, sabe? O vírus em si é pífio, como água e sabão vai embora, só que ele é altamente contagiante. E o impacto que ele tem, a gente tá vivendo. Então, dominar este assunto e sabendo onde são as zonas de risco e onde são os impactos e como lidar com isso, é um ponto que é difícil de ter 100% coberto de imediato. Em cada momento você começa a pesquisar isso, você fala, e isso aqui, e aquilo. Igual como hoje foi a primeira vez que eu me perguntei, caramba, como é que vai ser o carnaval em Rio com tudo isso? Então, e este atento, essa
antecipação, que é a essência da profissão de vocês, vai ser exigido cada vez mais. Então, acho que a X da questão é isso, e com isso você vai conquistar a confiança do hóspede. Muito obrigada. Sr. Godefroy? Sim, falando dos parceiros, acho que, como o Neto acabou de falar, o bom senso, acho que a gente tem que ter bom senso, a gente precisa de aplicar os protocolos quando a gente pode aplicar. Claro que a gente não pode pensar também que o hotel vai se transformar em um hospital, a gente não quer isso, então, e minimizar os impactos, trazer segurança e confiar nos seus parceiros. Nossos parceiros, a gente tem parceiros como lavanderia, como car service, e treinar, sentar com eles e definir os novos protocolos. Na fase 1, na reabertura, a gente não vai trabalhar no Grand Marquis com car service, essa é uma decisão que nós tomamos, pelo menos por um mês. Depois, a gente vai avaliar, a gente vai sentir também a necessidade do cliente e isso. Mas acho que se a gente tem bom senso, vai para frente, tá bom? Muito obrigada. Sr. Godefroy, me mandaram uma mensagem, o senhor comentou que tem esse desejo de ter um concierge de Cledor. Pediram para o senhor deixar o e-mail, porque tem... Aproveita. Então, você tem meu e-mail, mas depois eu vou divulgar. 2021, nós temos esse projeto. O Nilson, que mandou, que é nosso gerente de hospedagem também, que é o líder desse projeto. Se vamos aplicar e vamos ter, em 2021, um concierge Cledor no Grand Marquis. Deixa o e-mail. Eu vou deixar. Por favor. Philippe francês com PH e 2P, philippe@grandmarquis.com.br. Perfeito, obrigada. Os colegas agradecem. E para finalizar, a última pergunta: quando foi a primeira vez que vocês tiveram contato com o concierge Cledor? Primeira vez em contato com o concierge Cledor. A minha primeira vez foi em 1979, no Grand Hotel. No Grand Hotel, eu fazia um estágio, meu primeiro estágio da escola hoteleira. E lá tinha um concierge que tinha bastante tempo de casa, se chamava Roger. E tinha uma equipe de, acho que 4, 5 concierges, mas só tinha na época, se eu me lembro bem, um Cledor, só 2 Cledor. Mas muito bom, eu me lembro muito bem. Tinha 2 personagens no hotel, era o concierge, o Roger, e o barman, Léo, o barman do Grand Hotel, que era conhecido no Paris inteiro. Então, 2 personagens do Grand Hotel de 1979. Faz tempo já. Não muito. Me lembro muito bem a primeira vez de tomar conhecimento do Cledor foi na Suíça, em Luzerne, num Luxury Collection, Bruggenstock. Na época também minhas origens são de alimentos e bebidas, trabalhando na cozinha e estava cansado de descascar batata, limpar chão, fazendo. E como o Felipe falou, o concierge era uma figura. Eu falei, cara, um dia eu vou ser concierge, não vou mais limpar chão. E avançando na carreira, eu vi como o concierge também trabalha bastante, este peso de concluir o dia. É um poço sem fundo, você consegue fazer isso 24 horas por dia e ainda não conclui tudo o que você tem que fazer. Quando eu entendi isso, eu falei, eu vou ser gerente geral, aí eu vou fazer nada. Não, mas eu gostei da pergunta porque Cledor é um métier, é uma história, um selo pelas tradições hoteleiras, pelo qual eu sou fã, onde eu nasci, eu vim de uma hoteleria da Europa, por isso me marcou sempre, e você, Renato, você sabe isso, que eu abracei essa causa do Cledor aqui em São Paulo, e
acho bonito como também a minha empresa, como Intercontinental, mundialmente dá este apoio ao Cledor, e onde em específico me identifiquei muito. E estou orgulhoso pelo seu trabalho, orgulhoso deste trabalho. Vejo mais de São Paulo, conhecendo, sabendo dos trabalhos do Sérgio, feliz de ver vários rostos. Eu já falei da Milena e vários outros. E muito bacana, e acho isso muito válido de se unir isso além dos hotéis. E isso também acho que depois da pandemia muda. A minha conversa com os colegas dos hotéis ao lado mudou. Você não está mais preocupado com o que ele apronta quanto à ocupação que ele tem. Você está preocupado com como é que você está, como é que você faz com teus colaboradores. É um outro nível de preocupação com teus parceiros dos outros hotéis. É bem bacana. Então, parabéns para este grupo e agradeço muito por essa tarde e essa oportunidade. Neto? Meu primeiro contato com o concierge Cledor não foi no século passado, Felipe. Eu vou falar, não vou dizer a data, mas também foi antes do ano 2000. Foi em Paris, foi num estágio de observação durante os estudos que eu fiz no Hotel Lutécia. E lembrando, realmente, a figura era realmente a figura central do hotel, era o personagem do hotel, a pessoa mais elegante, mais refinada, com os melhores contatos, que tinha realmente as chaves de todas as portas da cidade e realmente uma inspiração. E para nós, em hotelaria de luxo, a associação é sempre uma referência, né? Para o cuidado, pelo carinho e por essa amizade que vocês têm entre vocês, não somente aqui no Brasil, hoje com a sua liderança, Renata, mas no mundo inteiro, que é o serviço através da amizade. Então, mesmo depois, em Montreal, os cursos de concierge eram ministrados no hotel, a gente autorizou e disponibilizou uma sala para que os cursos de concierge fossem ministrados durante alguns anos no hotel. A associação sempre fez parte da minha vida e da minha carreira. E eu também fico muito feliz de ter sido convidado, honrado de fazer presença desse grupo e desse bate-papo hoje à tarde, de rever algumas pessoas como a Luciane, o Paulo, que trabalharam comigo, e os outros como Milena, Leonel, Gustavo está aqui também, outros que eu conheço da cidade. Foi um prazer muito grande, excelente e bela iniciativa, espero que tenha sido esclarecedor e sejamos resilientes, que isso em breve passará e estaremos juntos novamente. Muito obrigada mesmo, foi uma tarde agradável, eu acho que para todo mundo. Em nome de todos, realmente agradeço a oportunidade de ter 3 gerentes gerais incríveis aqui com a gente. Espero que seja o primeiro de vários encontros nossos. Muito obrigada mesmo. Não sei se é o Paulo, Igor, se querem fazer algum comentário. Pode falar. Aproveitar essa oportunidade. Boa tarde, sou o Ioannis. Boa tarde, sou Felipe. Boa tarde, Neto. Boa noite já, né? Aqui já é boa noite. A todos também. Eu quero aproveitar, não vou deixar de passar essa oportunidade, porque aqui estão 2 gerentes que foram muito importantes na minha carreira na hotelaria, né? Eu não tive a oportunidade de trabalhar com o senhor Ioannis, né? Então, vou falar sobre a minha relação com os 2 que estão aqui, o Felipe e o Neto. Eu trabalhei no Sofitel Rio de Janeiro, Copacabana, por quase 19 anos, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com o Neto, que foi, na época, era o gerente operacional. Né? E o senhor Felipe, eu trabalhei com ele quando ele foi gerente geral do hotel. Então, é um grande prazer estar aqui, né, a oportunidade. Agradeço ao seu Felipe por ter aceito o convite, né, de participar também. Pessoal. E eu quero dizer que o Neto foi o melhor gerente operacional que eu já tive na minha carreira. Na minha longa carreira de 4 hotéis. Foi o melhor gerente geral que eu tive na minha carreira. Então, porque um momento era o gerente operacional, no outro momento
que trabalharam em momentos diferentes, né? Do Sofitel, Rio de Janeiro, Copacabana, não foi no momento juntos, foi o melhor gerente geral. Então, o pessoal sabe disso, a Renata, meus colegas sabem disso, que eu comento, que eu tenho oportunidade, que são referências para mim. Então, isso que eu queria deixar registrado aqui, o meu agradecimento por tudo isso, por tudo que vocês, né, acrescentaram para mim, como profissional, como concierge, e estão compartilhando com todos os meus colegas aqui também. Muito obrigado. Um grande prazer, Johannes, não lhe conhecia, muito prazer de tê-lo aqui conosco. Obrigado, Paulo. Forte abraço. Um abraço. Nos vemos em breve, Paulo. Nos vemos, com certeza. Gente, deixa eu só agradecer também, então. Boa noite. Eu sou o Igor, sou chefe de concierge do Hotel Fasano aqui no Rio de Janeiro. Renata já agradeceu bastante, o Paulo agora. No chat vocês podem ver que tem muitos agradecimentos, belas palavras aqui de todo mundo que participou. Agradecer por vocês terem aceitado o convite da gente, por estarem aqui compartilhando essas belas palavras, né, que fazem a gente querer cada vez mais crescer nessa nossa profissão. Obrigado, Felipe. Obrigado, Neto, grande Neto. Obrigado, Johannes. Já estive no hotel de vocês. No Felipe, eu já estive em Fortaleza, mas não consegui entrar no hotel. Tomei um café da manhã num vizinho concorrente, mas tenho família em Fortaleza. Quando eu voltar, vou te visitar. Obrigado a todos os concierges presentes, Suyen, os parceiros todos, Nilson, e a gente vai fazer um Cledor aparecer em Fortaleza, se Deus quiser, em breve. Obrigado a todo mundo pela presença e amanhã a gente se vê. Perfeito, muito obrigada. Um bom fim de tarde, um bom final de semana para os gerentes. Muito obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, O mais difícil são os aplausos nessas lives. O mais triste é que você não tem salva de aula. Muito bom, foi um grande prazer. Bem legal. Parabéns a todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Fiquem bem. Tchau, tchau, Sérgio. Tchau, Milena. Tchau, Servayer. Tchau, Neto. Tchau, Renata. Tchau, Renata. Obrigado e parabéns. Obrigada a todo mundo.